Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre do Expert Juris. A gente está aqui hoje com a doutora Angélica, é uma amiga pessoal, parceira profissional e mostrar a trajetória dela aqui para o nosso canal, esse novo podcast aí, o Expertcast, o Pod Expert. A gente ainda vai definir o nome, né, doutora? Nem tem o nome, mas o importante é a gente não parar nunca. Então, a gente vai ouvir hoje a doutora Angélica e se apresente, doutora, para o pessoal. Oi, pessoal, um prazer estar aqui, esse convite especial. Doutor Alexandre é meu companheiro aí da fase de estágio, então a gente já se conhece há muito tempo e é um prazer compartilhar com vocês a minha experiência como advogado, a minha escolha, né? Não é fácil, nunca foi fácil e ninguém prometeu que seria fácil. Exatamente. Mas estamos aqui, né, para compartilhar com vocês um conteúdo bacana para jovem advocacia e para quem quer ser advogado também, para quem tem essa intenção, esse sonho, né? Então é bom a gente compartilhar com vocês as nossas experiências. Perfeito. Doutor, me fala a importância do exame na sua vida. Como é que foi essa parte aí? O exame não foi fácil. Não foi? Não foi. Não foi primeiro porque eu sempre tive um problema assim com a questão de ansiedade, questão psicológica mesmo, com prova, eu sempre me cobrei muito de dar o meu melhor. E a OAB eu não ia fazer assim do oitavo para o nono, né? Porque eu comecei a faculdade no meio do ano. Aí foi bem quando teve aquela mudança de só pode fazer a OAB a partir do nono semestre. Então, antigamente as pessoas já faziam no oitavo, né? Uhum. E aí surgiu lá, a faculdade procurou a OAB para saber se poderia fazer a inscrição, porque na verdade o exame ia ser feito em agosto. Então a gente já estaria, né, em que pese a inscrição fosse no oitavo semestre, no nono seria a prova. E aí eu resolvi... Os dois últimos anos, né? Sim. Aí eu resolvi fazer, assim, supetão, né? Vou fazer. E aí fui fazer a prova, sem estudar. E aí errei 2 no gabarito. Caramba. E precisa dos 40, né? Nossa. Não sei, a gente não acompanha hoje, e o doutor vai poder explicar melhor quais são as mudanças, né? As novas mudanças aqui do exame. Mas eu fiquei triste porque eu, por causa de 2, não passei ali logo no nono. Então eu me cobrava muito, aquela cobrança, e vendo uns colegas passando, mas eu não sabia nem como estudar. Uhum. Assim, não sabia, pra mim, eu tenho que estudar todas essas matérias aqui. Pegava aquela apostila de 5.000 questões. Livro vermelho. Sem nenhum direcionamento, não sabia o que começar. E aí comecei a procurar alguns cursinhos, algumas dicas, né? Uhum. De pessoas que estavam ali já estudando. E aí a primeira dica que falaram, olha, você não tem como você ser boa em tudo. Então você tem que escolher as matérias que você tem ali uma afinidade e as matérias que tem um número, né, de questões que vão dar peso ali para sua nota. Eu, tô ali fazendo, né, marcando, olhando aquele livro e respondendo aquelas perguntas, mas assim, foi uma luta. A primeira fase, a minha opinião, para mim é a mais difícil. Eu não sei se, como eu estagiava, né, no escritório, a segunda fase para mais fácil. Para mim foi muito mais fácil porque eu desenvolvia, né? Então, por exemplo, o estágio obrigatório. Uhum. Eu conseguia fazer as peças, eu tinha um bom desenvolvimento. Então, eu não tive dificuldade na segunda fase. Aí, a primeira fase, eu tive que fazer e eu vou falar pra vocês, não tem que ter vergonha de não passar, não, gente. Não tem. As pessoas têm vergonha. Não quer dizer que você é o aluno pior da faculdade por não ter passado de primeira na UAB. Exatamente. Tem gente que sofre com isso, né? Sofre. Tem gente que, nem fala que vai fazer o exame ou que já fez e tá fazendo ali quietinho, Eu não falei. Quando eu fui fazer, que eu já tinha aquela pressão. Uhum. E nesse exame, muita gente passou da minha sala. Alunos que eu olhava assim, não é possível. Esse aí cola mais do que... A gente fazendo um pré-julgamento, um preconceito, né, das pessoas. E aí eu falei, não é possível. E aí uma pessoa da minha sala me olhou e falou, se você não passou, não acredito, você e eu... Isso... Acabou com a gente. Acabou comigo. Eu falei, então a próxima eu não vou falar pra ninguém. Nem minha mãe sabia. Nossa, é muito legal você compartilhar isso. A gente lançou aqui no canal
2 vídeos recentemente falando sobre isso, de estudo por afinidade, de tipo assim, o Projeto Mais 2. Não sei se você conhece o nosso Projeto Mais 2. Agora, depois de 2021 em diante, previdenciário é obrigatório no exame da ordem. Olha aí. E cai 2 questões. Antes era 80 e não tinha financeiro, não tinha previdenciário e eleitoral. Agora, eles deram um jeito de incluir mais 3 disciplinas e dentro desses 80, enxugando outros que já tinham maior número de questões. E o nosso projeto do canal Mais 2 é, como eu atuo em direito previdenciário, dou aula de direito previdenciário, ajudar a galera do canal a ganhar mais 2, porque mais 2 faz diferença. Não faz diferença? Mais 2 faz total diferença. Se 2 questões ali, naquela época, eu passaria no 9º semestre. Exatamente. Entendeu? E aí, doutora, me explica um pouquinho antes da prova. Quando é que você decidiu ser advogada? É a decisão mesmo. Então, eu demorei muito. Eu acho que essa é uma dica que a gente pode dar para aqueles que estão na faculdade. É tentar fazer o maior número de estágios possíveis. Tanto no serviço público, quanto em um escritório. Porque aí você vai criar afinidade com aquele ambiente e você vai saber, né, o que você realmente gosta. Porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei pronta e preparada para ser concurseira. Porque eu tenho um histórico da família que sempre quis que eu fosse para esse lado. Então eu já entrei com essa mente. E eu quis também estudar direito porque comecei a fazer cursinhos. Constitucional eu me identifiquei demais. Depois administrativo com o professor, que foi muito bom. Então, assim, deu um start. Eu quero direito, mas para concurso público. Eu só fui criar uma afinidade e fui perceber que eu tinha mesmo uma tendência a advogar no estágio que a gente fez, né? Que a gente se conheceu. Que a gente se conheceu. Que legal. Então, lá no escritório, eu olhava aquele ambiente e falava, gente, mas eu quase não via, né, o doutor, o dono. É verdade. A gente não encontrava, assim, raro a gente encontrar, mas um monte de advogado ali trabalhando e tudo mais, em que pese não gostar muito daquela coisa maçante, porque lá era a mesma matéria, né, pra gente estudar como aluno, a gente só conseguia ter alcance, a gente via processo civil, mas assim, era só DPVAT. Era verdade. Então... Massificado. Então, assim, a gente tinha essa... Mas eu comecei a ver e eu comecei a observar. Eu falei, nossa, eu acho que eu quero advogar. Porque é o que eu falo, a gente tem que saber e se conhecer. Né? Eu não consigo lidar com rotina, não consigo, eu vou sentar aqui 8 horas e sair... Não, eu sou toda... Dinâmica. E gosto dessa movimentação. Me deixa triste ter uma rotina, ter que sentar ali... bater um ponto e sair daquele horário e fazer aquele horário. Eu já trabalhei em vários lugares. Então eu comecei a me identificar com o empreendedorismo. Isso é legal. Assim, com a rotina de ser autônoma. Entendeu? E porque eu já trabalhei em lojas. Então o fato de trabalhar em loja... Mexer com gente me despertou um lado, porque é um talento, não é qualquer pessoa. Não é, eu vou... Eu já falei isso várias vezes, as pessoas acham que vou lá e... O que a gente tem de amigo que dá conta de fazer uma boa petição para o juiz, ele só não sabe se vender essas petições que ele faz. Sim. Né? Por quê? Porque faltou isso, faltou que você falou de estágio, né? E a pessoa conviver ali, ver como é que é o lado da advocacia, ver como é que é o lado do tribunal. Sim. E às vezes, assim, quanto é que custa o meu mandado de segurança? Quanto é que custa um habeas corpus, né? Acho que nunca nenhum professor mostrou isso pra gente. Não, a gente não aprende. E o comércio, você tem que saber se tem. Tem essa roupa, não tem essa roupa, tem horário, não tem horário, reclamação, sugestão de cliente, né? Isso a gente incorpora também para a advocacia, né? Não, e no início é muito difícil, porque você não sabe como cobrar e é vender, né? É vender. Eu até falei isso em um podcast que eu fiz, a gente não aprende a vender, nós somos empresários disfarçados. E porque não tem muita dificuldade, porque não tem aquele suporte, né, de ensinar como você vende, como você... Aí se o advogado já
não procurar um conteúdo para absorver ele, para saber como lidar com o cliente, como convencer. Não é fácil. Sim. Fácil não é. Não é não. Não é. Mas depois da aprovação da OAB, como é que foi ali o primeiro escritório, o escritório digital, o escritório híbrido, como é que foi essa parte? Assim que eu passei, felicidade total da nação. De todo mundo, né? Nossa, a família ficou feliz, todo mundo orgulhoso, aquela coisa toda. Eu tive a sorte, não acredito muito em sorte, né? Foi Deus. Mas nem todo mundo tem o que eu tive. Então, eu encontrei pessoas para me ajudar nessa caminhada. Isso é bom. E aí eu encontrei uma pessoa que já estava ali aposentando e precisava de uma pessoa para cuidar ali dos processos que ele já, né, ou estava terminando, finalizando, ou assim, novos clientes não, antigos clientes que chegavam com novas causas, mas como ele já estava aposentando, ele já não tinha mais aquela vontade de continuar. E você ao contrário. E eu querendo, eu quero. E aí foi assim que eu escolhi a imobiliário, né? Porque eu fui parar em uma imobiliária. Então a gente chegou a conversar, eu falei, olha, eu não quero contrato fixo, não quero carteira assinada. Eu prometi que eu não ia mais trabalhar para ninguém. Ah, legal. Como vamos trabalhar? Aí ele, não, mas eu quero isso, eu não quero preocupação com o salário, ele já tinha uma imobiliária, mas muitas causas da imobiliária, ele precisava de um jurídico. Sei. E precisava também de um jurídico para outras causas que ele já estavam em andamento, e ele precisava de alguém ali para cuidar. E aí eu fui para lá, porque ele realmente alinhou, né? O bom é quando você encaixa. Da match. E ele me ensinou muito, advogado bem mais velho que eu, muito experiente. E aí eu ensinei o virtual. Ele legal. era totalmente leigo, né? Novo. Novo. Ele como é que faz isso aqui, doutor? E eu ensinando, e ele, nossa, mas... Aí veio a pandemia. E aí foi ideal. Aí ele foi para casa e aprendeu que ele poderia trabalhar de casa. Aí não quis mais, né? Aí ele falou, não volto mais dessa imobiliária. Posso ficar aqui tranquilo na minha casa, olhando o PJL, fazendo as minhas petições. Aí quando ele precisa de mim, a gente conversa e alinha ali algum compromisso. Eu tô aqui em Brasília, ele já não está mais aqui, pra gente ter noção de como o virtual é lindo, né? Demais. Hoje tem vários memes sobre isso, né? Ele mora na roça hoje, praticamente, uma fazenda, com a filha, com a família. Hoje vive qualidade de vida. Vive uma vida tranquila, trabalha de casa, sem precisar... E hoje, assim, o nível da advocacia, eu falo que no início a gente fica... Causas pequenas, um CDC ali, um juizado especial, uma coisa assim. Mas aí vai chegar um nível que você já não quer mais. É verdade. E aí você só quer algo muito grande, né? Um inventário grande, ou uma ação ali para um contrato de partido bacana com uma empresa. E aí ele me ensinou isso, a ver que é possível sobreviver da advocacia. Sim. Porque a gente tem essa limitação, acho, de pensamento. Sim. Por não conviver, às vezes, com um advogado mais antigo, que viveu a vida, construiu patrimônio, criou filhos, né? Ralado. E a gente vê alguém que conseguiu alcançar e sem virtual. Sim, porque hoje tem um monte de virtual dizendo que conseguiu no virtual, não deu nem tempo, Nem deu tempo. Mas é uma verdade mesmo. Gente, para vocês aí que estão ouvindo essa dica aí da doutora, imobiliário. Imobiliário é uma área aí promissora, bacana. Uma área que você casa bem família, casa bem ali sucessões, que vai deixar um imóvel, já faz um inventário, vai fazer um despejo, já vê ali se precisa de mais coisas. Uma ação de cobrança. Aí o dono do imóvel, os familiares agregados, aqueles que dão mais trabalho, né? Sim. Às vezes ele é empresário, dono de uma empresa, já te contrata por jurídico. Pega essa dica aí, visitem, né? Imobiliários, ela conseguiu imobiliária no relacionamento, não foi, doutor? Foi relacionamento. A maioria dos meus clientes. E aí o papel do relacionamento na advocacia, né? Eu acho que o ponto primordial é você conseguir se relacionar, você conseguir conviver com pessoas e bater papo, sabe?
vamos numa reunião ali, fala que você é advogado. Eu sempre falei, gente, fala. É verdade. Tem amigos agora que passaram na OAB e ainda estão com dificuldade. Mas alguém sabe que você está advogando? Porque eu não vejo nada. Eu não estou vendo você na rede social, eu não estou vendo você fazer nada. Eu já tive um professor que ele falou assim, um advogado tem que ter nome e sobrenome. Assim, tudo bem, meu nome é Alexandre, eu sou advogado previdenciário. Sim. Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Angélica, eu sou advogado que mexe com imóveis, imobiliário, direito imobiliário. E o nome e sobrenome, né, as pessoas, tipo, no Instagram, não coloca nem ali, advogado, nem no perfilzinho bem simples, tem que dar as caras, não tem? Tem que dar as caras. E assim, essa parte, assim, de dar as caras tem a ver com marketing, né? Sim. E como é que você faz isso hoje? Como é que foi isso no início para você? Eu vou falar, não é fácil você ter uma disciplina e postar ali diariamente. Eu acho que isso é um dos pontos mais difíceis. Não As é redações, fácil. né, da categoria, Isso. né? Aí eu vou pelo lado mais forte que eu tenho, que é o quê? Relacionamento. Eu conheço muita gente, eu faço questão de conhecer muita gente. Isso é bom. Então, eu não me prendo muito na rede social, porque 90% dos meus clientes vieram de boca a boca. Aquela propaganda boca a boca é a melhor. É verdade. Ao meu ver, é a melhor. E indicação e parceria. Eu tenho muitos parceiros. O doutor é meu parceiro. Então, gente, eu tenho vários parceiros. E isso faz com que a minha advocacia também seja mais leve. Porque eu não tenho um sócio, né? E é difícil você alinhar com o sócio propósitos. É difícil, é verdade. Entendeu? Então, hoje, para um jovem advogado, eu aconselho isso. Faça várias parcerias. Esteja... Gente, as pessoas têm preguiça de ir na OAB, né? No início eu participei de comissão, tanto na subseção como na seccional. Tem um em cada bairro, né? Sim, eu fui participar, fui conhecer. Nas eleições, também é o momento de você fazer um network, porque você conhece muita gente. Eu já resolvi problemas judiciais, né, de clientes, porque eu conheci um advogado na eleição que poderia me ajudar. Muito legal. E aí eu fui atrás desse advogado que eu lembrei, sabe? Sim. Isso é muito bom. Então, eu não sou assídua como eu gostaria no meu Instagram, mas o meu Instagram, ele tem uns conteúdos que as pessoas sempre elogiam quando eu falo, e eu tento falar numa linguagem mais objetiva. E objetiva. Porque tem advogado que quer falar... É verdade. Juridiquês. É o juridiquês e às vezes você não alcança. E eu não tenho um público é verdade. Assim, para entender o juridiquês. E aí eu tento sempre aproximar. E as pessoas se identificam, nossa, eu amei, eu vi aquele seu vídeo. E aí quando eu falo alguma coisa de imobiliário, quando eu falo de CDC, as pessoas me procuram. Às vezes não me procuram pelo Instagram, mas tem meu telefone, ou alguém tem, e fala que viu um vídeo meu e lembrou, Isso ou é legal. indica, e isso é bom. Então, assim, eu quero uma meta de vida é ser mais assídua, assim, postar mais. Mas o que eu percebo hoje da rede social, as pessoas não querem só o conteúdo jurídico. É verdade. Ela quer ver uma intimidade sua. As pessoas gostam... Relacionamento. Mas o que ela faz? Será que ela treina? Tipo assim, você só quer... Eu sou advogada, eu queria apresentar meu trabalho, mas as pessoas têm muito interesse. Você pode fazer um teste, você posta um conteúdo... E depois você posta um videozinho ou um stories, um reels de algo íntimo seu. De uma viagem, de algo assim. Bomba. É incrível mesmo. Então, aí você ainda tem que... o marketing que a gente é meio que proibido, né, de fazer, mas existe ali uma forma de você fazer sem, claro, sem ali atingir as normas da UAB, né? Então, mas tem como você fazer algo bacana para chamar a atenção. Então, é um mundo novo. Eu acho que tem muita gente que tem vergonha de aparecer. Hoje eu não tenho, mas no início eu ficava filmo. Como é que fala? Filmo, apago. Filmo, apago. Bom, refaz aí. Aí hoje, assim, a gente vai... A gente tem que se adaptar, né, doutor? Não tem como. Vai ter que se adaptar a isso. Eu achei legal que você estava falando do papel
do estágio, porque hoje, pô, é muito legal você estar falando aí, olha, cara, o relacionamento me levou para contratos, que me levou para parcerias, que me levou, assim, hoje eu estou mais livre. Isso, eu acho que muita gente, quando quer ser advogado, ele pensa justamente nisso. Tipo assim, pô, eu quero ter essa liberdade, não quero cumprir jornada, Sim. bater ponto, isso tudo assim. E isso tudo foi determinante ali, você tá perto dos seus coordenadores na época do estágio, você via eles, igual o dono que você falou, o dono não aparecia muito, mas você gostava de como atuavam os diretores, os coordenadores, supervisores, aquilo te chamava atenção para ser advogado? Então, o que me chamava a atenção eu assim, me via em algum momento em algum tipo de cargo mais elevado, mas ao mesmo tempo eu não queria, eu via pessoas que tinham uma capacidade muito elevada e que estavam ali presas. Então, eu tive dois tipos de influência. A influência de ter uma liberdade, porque querendo ou não, lá não elas, eu vou ter que sair agora que eu tenho que fazer tenho que ir a uma consulta. Elas tinham, né, ou eles, né, tinham uma certa liberdade ali, mas não tanto, assim, era uma cobrança, metas a cumprir. Então, assim, ao mesmo tempo que o estágio ele me deu duas experiências, o que eu queria e o que eu não queria. Isso é muito bom. Entendeu? Eu não queria ter aquela obrigação de cumprir uma meta ali para alguém, mas cumprir uma meta para mim. Eu tenho que pegar tantos processos por mês para ter ali um salário fixo bom, que é o salário que talvez uma coordenadora teria ali, né? Mais ou menos isso. Então, foram dois tipos de experiências e análise que eu criei. A vida é muito boa do dono, mas até ele alcançar aquele patamar, ele trabalhou muito, deu muita aula, assim, muitos anos ali para crescer aquele escritório, para conseguir um contrato grande, não só aquele, tinha outros contratos. Então, ele é árduo, eu sei que mas assim, a vida da coordenação, da diretoria, eu vi que tinha muita cobrança. E tá certo, o dono tem que fazer isso mesmo. Mas eu nunca me vi nesse lugar, eu me vi no lugar do dono. Muito bom. Entendeu? Eu penso grande, doutor. Não, você não tá errada não, ó. Isso que a doutora tá falando, gente, é muito legal, porque assim, para você que tá entrando, o advogado, que vê a experiência dela, olha como é rico o estágio, deu assim múltiplas possibilidades dela enxergar. Pô, é legal você ser um associado, é legal você ser um coordenador, mas olha só o dono. E o dono conseguiu na advocacia, na aula, no direito ali mesmo, ali, ipsiliteris, né? E olha quanta ralação para conseguir isso, né? Mas olha só, os bônus e os ônus, né? Tem coisas boas e coisas ruins, né? Coisas ruins. E assim, a gente falando da prova, assim, para quem está chegando, você falou dos seus desafios, assim, cara, comecei a estudar desorganizado, comecei a estudar ali com muito material, depois que eu fui para afinidade. E esses principais desafios, o que você falaria para alguém agora que vai prestar o exame 42, que vai ser em dezembro agora? Tipo assim, com a tua experiência, porque você já passou por aquilo, graças a Deus aí tá advogando, tá vencendo, tendo muito contrato, e a pessoa agora que está entrando para ser advogado, assim, como é que você falaria? Eu faria de que jeito hoje, se fosse você ter que fazer de novo sabendo o que passou? Primeiro, não se cobre tanto para passar de primeiro, porque às vezes o psicológico te atrapalha. Você sabe muito, e eu falo por mim. Para errar no gabarito, era algo que por quê? Ansiedade, nervosismo. Então, assim, faz algum processo de meditação, alguma coisa, para você ficar zen no dia da prova, sabe? Para você ficar zen nesse processo. Muita gente me cobra, minha família está esperando que eu passe. Então, não fale. Se vai criar expectativas e você quer provar para alguém e você não sabe lidar com isso, não preciso provar para ninguém, melhor você ficar na sua e não contar, vai fazer sua prova tranquila, respira fundo, vai ao banheiro, respira novamente, assim, faça uma prova tranquila. A mente é o primeiro ponto, que isso me atrapalhou para a primeira fase. Mas para assim, estudar. O que eu assim, aconselho? Eu escolhi 6 matérias. Núcleo duro. Sim. Aquele núcleo forte. Eu escolhi 6 matérias. Eu tinha uma base de constitucional.
Então, eu acho que isso me ajudou em algumas questões, constitucional e administrativo, porque eu tinha um histórico de cursinhos, né? Legal. Então, assim, me ajudou um pouco. E aí, eu escolhi matérias ética, que é muito importante. Muita questão, né? Sim. E aí, escolhi outras matérias que eu conseguiria estudar em tempo curto, né? Então, eu não fiquei focando. Fiz aulões? Fiz. Sabe aqueles aulões De que véspera, tem... né? De véspera, que tem... Tá chegando perto, esquenta. De tudo. Aham. E olha, tem aulão que... A gente pesca, né? Umas coisas dessas aulas. Consumidor, eu lembro que consumidor e tributário eu acertei, porque os professores, né? Eles apresentaram lá 2 questões praticamente idênticas. E assim, eles não vão ficar fazendo um monte de... Vai ter algo repetido, algo semelhante. Processo penal e penal mesmo. Eu fiz algumas questões no livrão e eu ficava olhando, gente, mas isso aqui é muito parecido. Tipo assim, furto qualificado, furto simples, aqueles conceitozinhos que você, se você ficar praticando, você acaba indo bem. Porque são questões muito semelhantes. Muito semelhantes. Então, o que eu sugiro? Escolha 6 matérias. Agora que o doutor pode falar, porque teve, né, tem algumas mudanças aí. Mas eu escolhi as 6 matérias e deu certo, tá? E eu foquei, né, em muito exercício. Fiz várias questões mesmo. Assim, eu pratiquei muito mais questões do que o conteúdo em si, sabe? Então, mas assim, gente, eu acho que também o lado de, eu vou fazer só questões. Você também tem que ter uma bagagem. Tem que ter, né? Porque você vai ficar frustrado, você vai começar a errar. Ai, meu Deus, já era. Tô errando todas. Faz aqueles simulados, tô errando todas. Mas é porque você tem que ter uma bagagem. Eu tinha uma bagagem, eu era uma boa aluna, doutor. Não era a melhor, não era mais CDF, mas eu era uma boa aluna. Você já ajuda, né? Já ajuda. Então, assim, é levar a sério ali também, né? E assim, ter uma rotina de estudos. E eu, assim, nada me parou. Minha mãe ficou internada, fez uma cirurgia na segunda fase. E eu tinha que ir pro hospital. Estabiliza, né? Geralmente. E eu falei, gente, eu não... Tanto que a mente da gente, ela funciona assim... Ela tanto pode funcionar para te prejudicar, como para te ajudar. E aí eu foquei de um jeito, eu tava tão... Imersa. Eu estudava no sofá. No sofá do hospital. Caraca, é muito difícil fazer isso. Vadmeco, livro de tributário, fiz para a segunda fase tributário. Livro de tributário, vadmeco... as peçazinhas no hospital. Minha mãe assim na cama e eu lá no hospital com a coluna assim, ó. E fazendo. Cara, que exemplo de perseverança, hein? Eu foquei, tipo assim, nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Como é que você faz, gente? Não, isso aqui é doutor. Como é que você faz escrita num sofá de um hospital? Sim. Aí a gente volta para aquele negócio, né? Tipo assim, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa, né? Não tem como no hospital, não tem como. Tem que... Mas assim, não tinha, né? Tava aprovada, né? E como é que foi essas questões, assim, de conciliar o cronograma junto... Tipo assim, a prova tá chegando e as suas responsabilidades pessoais, o seu estágio. Como é que foi isso aí? Essa etapa para você? Então, eu fiz um cronograma assim. O que eu não tinha muito conhecimento, que eu não lembrava, eu colocava dias ali para ver videoaulas. Então eu tinha na época a Uniprojeção, né? Hoje é um centro universitário, né? Antes eles não tinham esse programa para a UAB, mas com essa mudança de faculdade, enfim, para centro universitário, eles fizeram essa mudança de preparar os alunos para a UAB. Então, teve um curso dentro da UAB, preparatório. E aí, esse curso me ajudou muito, porque ele tinha um cronograma. Então, eu tinha dia para ver videoaula de constitucional, por exemplo. Eu tinha o dia do tributário. Sim. E aí, eu ia... Ticando, entendeu? E depois das aulas, sempre tinha um questionário. Então, a gente começava a fazer os exercícios. Então, eu fui fazendo esses exercícios sempre depois da aula. Então, cada dia eu estudava uma matéria. Mas tem gente que não tem esse tempo, né? Tem que fazer mais de Por exemplo, tem gente que trabalha, aí faz o estágio obrigatório,
eu aconselharia tentar pegar mais matérias, menos tempo, mas assim, com mais... Quando você tem uma certa responsabilidade, você vai usar 1 hora como se fosse 10 horas, e você vai estudar com, sabe? Mais afinco. Com mais afinco. Então, eu tinha tempo, né? Por mais que tinha um estágio ali, eu só fazia o estágio, não tinha filho, não tinha família, enfim, era só eu. Então, não tinha desculpa. É aí que a gente entra aquela máxima de tipo assim, cara, dá valor ao tempo, né? Porque parece que a gente só dá o valor quando não tem. Não tem o tempo. Isso aí que você falou muito legal, porque eu tava falando justamente nos vídeos anteriores aí do canal, núcleo duro, que é tipo assim, cara, eu vou escolher essas matérias e vou fazer exercício dessas matérias. E tipo assim, se você pegar, o que eu falei no vídeo de núcleo duro? Falei que o núcleo duro é constitucional administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Tipo, cara, se você quiser OAB, se você quiser concurso, se você quiser qualquer coisa, esse é um núcleo que está em todas essas provas. Sim. E assim, pode ser que quando você for lá para o Ministério Público, vai ter menos civil, processo civil, mas nem tanto. Tem também. Tem também. E assim, afinidade. Você falou assim, pô, cara, vou fazer, ó, só dá para estudar constitucional hoje, cara, amanhã eu pego administrativo. Sim. Então, assim, isso é o papel de ter um instrutor lá, que no caso foi um curso da faculdade que te deu esse cronograma, né? Porque imagina, você ia conseguir fazer um cronograma sem esse pessoal? Estudar só? Não. Ia ser difícil. Eu não tenho essa organização. Essa é a nossa proposta. Eu não tenho essa organização. Pegar aquelas métricas daquela época e mostrar como é que a gente faz isso no Expert Juris. Isso é ótimo, vai ajudar muita gente. Parece óbvio, mas o que o pessoal não sabe, como estudar. Não, é muito difícil. Como estudar. A pessoa, tipo assim, todo mundo senta a bunda e estuda. Não é só isso, né? O que mais tem? Porque a pessoa tem que te dar um cronograma, mas imagina o quanto é estudar sem direção. Sim. Né? E sobre passar de primeira, que você estava falando. Você passou de primeira, tentou mais de uma vez? Não passei de primeira, não. Não foi? Não foi de primeira. Eu também não fui de primeira, não. Pois é. Como é que foi o seu? A minha experiência foi exatamente essa. Eu fui fazer na doida, né? Vamos fazer, todo mundo vai fazer, vou me inscrever aqui. E aí eu pequei por causa de 2 questões, e foram 2 questões que eu errei no gabarito. Então, que estava certa. Que estavam certas. Foi na hora do emocional. Sim, de transcrever. Do emocional. Então, isso é muito ruim, porque por isso que eu falei da mente, que se eu tivesse tranquilo, tudo bem, que eu não tinha me preparado, só que isso depois me causou o quê? Eu comecei a fazer simulado, eu comecei a errar, causou uma obrigação de ter um cronograma para estudar, para eu conseguir passar. Porque quando você vai já com uma frustração, já reprovei, a sua cobrança e sua mente já vai com aquela expectativa frustrada que você teve na outra prova. Então, eu tive que trabalhar muito a minha cabeça. Dá uma balada. Por isso que eu te falei, que eu fiquei obstinada ali, eu vou passar, entendeu? E não quis falar pra ninguém, porque eu queria, depois que os próprios colegas ficaram falando, você não passou? Até Carlos passou. Tipo essa assim. fala você... Não, calma aí, né? Me ajuda aí. Gente, você que tá terminando, você vai ouvir algumas coisas que vão te desmotivar. Mas, assim, não tem que achar que isso vai... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que pode ajudar muita gente. Eu não passei de primeira na primeira fase, passei de primeira na segunda. Eu vou ao contrário. Foi, tá vendo? Ao contrário. Só que eu tô melhor que muita gente que passou de primeira. É verdade. Assim, não tô melhor, tô rica. Não, gente, tô falando melhor no caminho profissional. Eu consegui alcançar rápido com os meus relacionamentos. Verdade. Consegui ter uma cartela ali de clientes, entendeu? E tem gente que eu lembro que passou antes de mim e que nem atuando está. Tá guardando a carteira. Tá guardando. Ou está em outra coisa, porque não conseguiu, enfim. Então, não quer dizer, você não passar de primeira não quer dizer que você é menos profissional. E outra, o seu cliente não vai perguntar, doutor, você passou de primeira? É verdade. Ele não vai te perguntar isso. É verdade. Ele quer saber se você é bom. E é o diferencial, né? É o diferencial. Porque, assim, eu acho que nenhum cliente gostaria de ouvir assim, tudo bem, ó, vou fazer seu processo, mas é o primeiro processo que eu vou pegar na vida, né? Exatamente.
Trabalha isso aí, né? Porque, ó, a doutora tá falando, tipo assim, reprovou, cara, faz de novo. Tem 3 exames por ano. Sim. Faz de novo. E assim, o que aconteceu comigo? Eu passei de primeira na primeira fase, mas eu reprovei por 0,3 na de escrever. Na de escrever. E a FGV, ela é tão boa de recurso que você recorre lá, ela, não, mas sinto muito. E era só 0,3. Eu impugnei uns 3 pontos, assim, que eu achava que, pô, se eu conseguir 0,3 de 3 pontos impugnáveis aqui, pô, show. E, ó, não. E aí o que acontece? Eu fiz em civil, na época que a gente estava no estágio. Sim. Falei, bom, eu tô todo dia vendo seguro, responsabilidade civil. Eu vou fazer civil, né? E o pessoal, você é doido. Mas eu era doido mesmo. Porque civil... Eu que sou civilista. Civil tem um recorte de família, contratos, Sim. parte geral, prescrição, decadência. Aí tem sucessões, tem aquela parte dos procedimentos especiais, demarcação de terra, tem consignatória, tem tanta coisa assim, e tem as leis especiais, pode vir um CDC, pode vir uma questão assim. Sim. E eu ainda, na época, eu falei assim, bacana, terminei processo civil 1, 2, 3 e 4, aí era do código de 73 e ó, sua prova vai ser do CPC de 2015. Nossa! Excelente, excelente. E aí eu falei assim, cara, eu não vou repetir essa prova, eu acertei a peça e não soube fazer ela direito. E aí eu achei tão legal aquela experiência da reprovação. Na época a gente fica triste, a gente fica assim, mas cara, se eu não foi um agravo de instrumento que eu fiz. O meu foi um agravo também. E o agravo de instrumento mudou tanto que eu fiz ele como se fosse uma apelação com capa, com folha de rosto, ele é direto pro tribunal. E aí, ó, eu vou te falar para você também que está assistindo a gente. Imagina quantas vezes, depois de ser advogado, eu fiz um agravo errado. Por causa da reprovação, que eu sabia que não tinha folha de rosto, sabia que era direto para o tribunal, e aquilo ali, aquela reprovação me ajudou a todos os agravos eu fazer direito depois. E o 0,3, eu falei, eu vou mudar para trabalho. Olha só que loucura. Olha. E o pessoal na época falou bem assim, você é doido, cara, você já estava num segmento, aí você vai mudar agora? Aí eu vou na repescagem, por tudo ou nada. E aí eu passei na segunda fase também, mas assim, a gente compartilha nossas histórias aqui. Sim. Né? E assim, você estava falando do emocional. Cara, o que tem gente hoje tem nada a ver com direito, né? Tem tipo assim, a pessoa não passa pelo emocional, né? E você falou das dicas que a pessoa pode fazer para fazer uma meditação, faz descansar mesmo. Descansar porque você vem de rotina de filho, de família, porque cada um tem uma história, né? Agora, assim, a sua dica para esse pessoal que vai fazer assim, o exame 42. 42 é em dezembro. Você fala assim, o que ele pode agregar ao estudo? Vamos dizer que você falou assim, fui um bom aluno, nunca fui o melhor de todos, mas eu fui um bom aluno. Né? Tem um monte de bom aluno assistindo a gente. Sim. O que você daria de dica para o bom aluno? Porque o vagabundo, ele não vai adiantar, né? Ele vai até tentar, né? Mas não tem problema. Às vezes ele passa, né? Às vezes ele passa, mas chega na segunda fase difícil. Ou senão ele vira advogado e acaba com a vida do cliente. Acaba com a vida do cliente. Né? E o que você falaria para o bom aluno? Bom aluno, continua na sua disciplina, porque o bom aluno provavelmente tem uma disciplina, questões, muitas questões, mas um bom preparador. Porque eu falo para você, tanto na primeira fase, essa questão da organização do cronograma me ajudou muito. Porque por mais que eu sou uma boa aluna, mas ser uma boa aluna não quer dizer que eu vou saber estudar. Verdade. Para a prova, não, gente. É muito diferente você estudar para uma prova lá de civil, na faculdade, e você pegar uma prova de 80 questões... deste tamanho. É outra pegada, né? Cansativa, que chega depois de 2 horas, é comprovado. Depois de 2 horas de prova, o seu rendimento ali vai ter uma queda muito grande. Então, assim, é outra situação, Então, ter um bom curso preparatório, tem gente que fala, não vou pagar cursinho para a primeira fase, não, que não vale a pena, vou só fazer questões. Eu é bem assim, né? não faria isso. Eu teria assim
alguém, um preparador, para me explicar como estudar, quais questões não, matérias, né, escolher, para eu ter uma noção do que escolher. Porque eu não escolhi só matéria, isso que é importante, eu não escolhi só matéria que eu gostava, né? Tive que incluir umas ali a Tive que contragosto. incluir uma a contragosto, porque... Tem né, jeito. não tem jeito. Era de peso. Então, assim, eu amava 6 matérias. Não amava. Então, ter um preparador para você ter um cronograma, hoje, eu acredito, ainda mais agora que você falou que aumentou ali o número de disciplinas, né? Disciplinas difíceis, né? Previdenciário, financeiro, eleitoral. Pô, gente, financeiro, né? No financeiro é só Jesus. Aí, ó, Aí, ó, isso era importante, né? Porque hoje exatamente. você pega direito bancário para revisional de contratos. Então, assim, eu acredito que o primeiro caminho, a primeira dica aqui seria um preparador para a primeira fase. Um mentor. Até porque agora, com esse número de disciplinas, né? Acredito que é bem melhor, porque senão a pessoa vai ficar meio perdida, aí vai pegar o livro de 5 mil. Não, aquele livro não é ruim, aquele livro é bom. É bom. Ele é bom. Eu já tive um desse. Mas assim, eu acho que você pode ficar meio perdido, sem direcionamento. E depois você precisa também de um preparador para a segunda fase. E às vezes ali você se preparando bem para a primeira, você já vai com uma bagagem bacana do direito material. É verdade. Para a segunda fase. E aí você só vai ter que saber o quê? A estrutura de peça, né? Como são os pedidos, mas a matéria já está tão, né? E você já está ali familiarizado. Então, eu acredito que o cursinho hoje eu não acreditava, né? Até reprovar a primeira vez, achar que era só lá e... fazer questão, na louca. Então, hoje eu acredito que a gente tem que fazer, sim, um curso preparatório, um mentor ali para te ensinar o que estudar. Vídeo aula, né, gente? Ali no YouTube, né? Absurdo, Doutor tem um né? canal aí que gratuito, passa várias dicas aí. Então, assim, a gente não estuda porque não quer. É verdade. Essa é a verdade. Porque na época que a gente fez, não era igual hoje. Não. Hoje o YouTube tá absurdo de rico. Tá. Você tinha que garimpar muito, assim, tipo 2016, 2017, pra achar coisa boa. Exatamente. E aquele livrão, 3 mil, 5 mil, ele era caro, né? O estudante é todo mundo quebrado, né? Exatamente. Aí você passa na Saraiva, compra o livro, não, vou estudar assim mesmo. Eu pego o livro, tentar de cabo a rabo, não dá. Sim, né? não dá não. Não dá, né? E outra coisa, ele vem geralmente com questões, assim, vamos supor, de 2010, 2012. Então, assim, aí tem que ver as mudanças, essas coisas. Então, assim, aí até isso, o mentor, ele vai te ajudar. Olha, estuda daqui pra cá. É verdade. Estuda, não precisa ir lá, você vai gastar um tempo, e o tempo é valioso, entendeu? Então, essa questão do tempo, com o mentor, acho que otimiza o seu tempo e fica melhor para você estudar. Principalmente quem não tem organização. Exatamente. Eu também acho isso que você falou. Na segunda fase, eu contratei um curso, porque eu acho que a pessoa para passar na segunda fase sem um curso é muito difícil. Muito difícil. Porque você tem que ter, não é só disciplina, você tem que saber fazer a parada e a técnica, e você tem que ser, tipo, ser cirúrgico, que não dá para gastar muito tempo, que passa rapidão, a gente acha que não, mas passa rapidão. E o que você estava falando sobre ter um mentor e tudo mais, eu lembro até hoje, o que ela falou para mim em 2017, quando eu fui fazer a prova, segunda fase, e ficou na minha mente. Ela falou assim, você faz 3 parágrafos, fato, fundamento e faz o pedido. O exemplo do direito do trabalho. Todo dia, fulano trabalhava de 8 às 19, só que o combinado era ele sair às 17, ou seja, ele trabalhou 2 horas extras, fato. Em 2 linhas você falou isso. Aí, fundamento. De acordo com o artigo X da CLT, toda hora após a 8ª diária é considerada extraordinária e deve ter ser paga 50%, né, nos dias comuns e 100% nos domingos e feriados. Fundamento. Pedido. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada na hora extraordinária que não foi paga durante o contrato. Bem objetivo. 6 linhas, 3 parágrafos. E assim, fato, fundamento, faz o pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. E foi a minha mentora da época que falou isso. Eu carrego para a vida. Eu acho que até se você for juiz, vale a pena você ser
Igual você estava falando de ser sintético, objetivo, Sim. clareza. Clareza. Porque você escrever muito pesado as coisas, ninguém entende, né? Nem Sim. o examinador que está corrigindo a tua prova, né? Sim. E o que essa aprovação mudou na tua vida? Tudo, né? Tudo. Porque antes eu era desempregada, né? Olha que mudou o status, assim. E assim, gente, é bacana, né? Às vezes eu acho que as pessoas também desvalorizam muito o advogado, né? A gente passa por umas situações que a gente fica, nossa, não valoriza o meu trabalho, não valoriza... Mas assim, eu acho que mais uma vez voltando para a mente. Quando você tem uma mente muito bem trabalhada, essas coisas não te afetam. Porque você começa a estabelecer ali qual o tipo de cliente que você quer, né? Porque você já não faz tanta questão de ter um cliente que não faça... te valoriza, né? Não te valoriza, não quer pagar o que você cobra, enfim, porque acha que seu serviço é... Mas essas coisas eu não levo em consideração, porque até a gente, às vezes, desvaloriza o trabalho do próximo, né? Quantas vezes você vai ali numa loja e fala, nossa, mas tá cobrando... Ou um pintor... Não, a gente mesmo já faz. Isso acho que é muito da vida, do brasileiro também, a nossa cultura. Né? Você vê que nos Estados Unidos um pintor, uma manicure ganha muito bem. E eles pagam, mesmo sendo caro, paga sorrindo, que o trabalho é valorizado. Ninguém quer fazer lá fora, né? Então, assim... mudou aquele status, advogada, doutora, né? Primeira vez que eu vi doutora, e a gente sempre chamou assim, né? Porque eu acho que a gente tem que, mesmo tendo uma intimidade, amigos e tal, a gente tem que, às vezes minha amiga manda de manhã, bom dia, doutora, porque a gente tem que entender que nós somos essenciais. É verdade. Entendeu? Temos uma função mesmo essencial para a justiça. E aí esse quadro, né, de uma desempregada, estagiária ali, que acabou o estágio. Mas assim, tudo foi tão bom na minha vida que o estágio acabou. Eu, antes de pegar a carteira, já estava trabalhando em um escritório. Isso é muito bom. Deus cuidou. E aí eu não assinava, obviamente, mas ajudava o advogado, né, e ganhava ali meu dinheirinho. E até pegar minha tão sonhada carteira, né? Mas assim, mudou muito, porque hoje eu tenho... graças a Deus eu consegui estabelecer um fixo na advocacia. Graças a Deus eu tenho ali alcançado, esses dias mesmo, foi a primeira vez que eu fiz um parecer jurídico, né? Cobrando como os meus colegas grandes cobravam. Tipo assim, R$1.500. Eita! Aí você fica, olha, eu posso. Dá. Entendeu? Eu posso cobrar isso. Então, isso, gente, é um caminho. Não é 5 anos e digo mais, 10 anos também não. É verdade. É um caminho, construção, é uma né? construção. E eu gosto disso, de ver que eu estou evoluindo e assim, querendo mais. Então, a mudança teve, obviamente, né? Porque minha família não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu sou aluna fiéis, fui aluna fiéis. Então, assim, era uma realidade, né, que hoje as pessoas olham e ficam felizes e me acham um exemplo. E eu também... Legal. Isso é muito bom, isso é, tipo assim, eu fico... Que bom que eu sou um exemplo para alguém, né? É verdade. E é um legado, o que você vai levar daqui? Eu não quero ser rica, milhões. Se eu for, ok. Não vou falar, não quero, porque a palavra tem poder. Se eu for rica, ok. Mas eu sei que isso eu não vou levar, mas eu vou deixar um legado. E qual legado que você vai deixar? Eu acho que esse é o ponto aqui. Legal. Nessa terra que a gente tem que pensar. Então, o legado é você ser um advogado de exemplo, um advogado leal, fiel ao seu cliente, não ser picareta. Isso é legal. Né? Porque a gente vê que em toda profissão tem, né? mas a nossa profissão tem muito isso, né? A gente escuta muito, nossa, fulano é picareta demais, eu não gosto de advogado. Achei que é tudo igual, né? Generaliza, né? Então, assim, mudou muito a minha vida e tem mudado gradativamente. Cada degrauzinho, a gente vai subindo com resiliência e um dia eu vou ficar indo ao escritório só uma vez na semana. Muito e olha bom, lá. muito bom. Mas é isso, doutor. Eu acho que a gente tem que ter foco. Primeiro é o foco. Você quer isso? Luta por isso. É verdade. Acho que falta um pouquinho de foco. Ainda mais essa juventude aí. E nós que já passamos por esse processo, a gente tem um dever de influenciar as pessoas. Ainda mais agora com a rede social, né? Tem tanta gente influenciando pro mal.
que a gente consiga ali influenciar para o bem, né? Verdade. Para a esperança de ter alguma coisa, porque não é fácil o Brasil, a gente está aí vivendo um momento, né? Então a gente sabe que não é fácil, mas todo mundo pode chegar lá, todo mundo pode ser advogado. É verdade. Basta querer, né? Basta querer, É isso estudar, procurar um bom mentor, procurar o lugar certo de estudar, como estudar, esse é o caminho. Doutora, eu queria agradecer demais aí a sua presença hoje. Eu tenho certeza que essas dicas assim foi no coração de quem está assistindo, porque a ideia é a gente trazer gente igual a gente. A Sim. doutora que veio igual falando, pô, eu vim na iniciativa privada, fui estagiária, agora sou advogada, já trabalhei no escritório grande, que tinha um fluxo absurdo, e agora eu trabalho confortavelmente, eu faço meu horário, meu tempo, a minha cartela de clientes. As pessoas veem assim, poxa, olha que legal. E ela tá liberdade, igual você falou, poxa, agora eu consigo ajudar a minha família. Minha mãe teve um problema de saúde, mas eu não me abalei nos estudos, porque eu sabia que no final ela também ia colher aqueles frutos ali da minha Sim. aprovação, né, da minha resiliência de estudar num sofá, escrevendo, furando ali, né? Não tem nem como, não tem nem o apoio, né? O negócio. E assim, para as pessoas enxergarem, né? Isso, assim. Sim. E aí, eu queria agradecer demais a sua presença, Obrigada, doutor. Você é muito bem-vinda aqui. Aqui E, assim, gente, aqui, olha, eu falo, doutor Alexandre também, é importante eu falar isso aqui, né? Você também foi uma peça primordial. Ah, sério? Porque quando eu terminei a faculdade, fiz o AB, você já tinha passado, você já estava ali, ó. Te chamando, né? Ô, doutor, vai, tem um caso Já aqui. era. E então, assim, eu tive a sorte também, né? A gente teve um encontro no estágio. Olha só como é que os encontros, eles ajudam a gente, né? Porque o doutor indicou várias pessoas durante esses anos todos. Verdade. E a gente trocou, né, clientela ali. E assim... Você pode até não saber, relacionamento. mas você foi uma influência boa, porque eu vi que você cresceu assim, rápido, porque a gente veio a dificuldade de outros colegas, então eu vi que você teve coragem, né? Porque também tem a coragem. Tem que ter coragem, né? Às vezes, né? Coragem, vou abrir um escritório, vou chamar uma estagiária, ele teve muito mais coragem que eu. Mas e os riscos, né? E os riscos. E o povo também querer trabalhar com a gente, né? Que é novato, mas a gente tem que... Mas é difícil, né? Difícil. Não, eu acho que hoje, se você quer ser autônomo para contratar alguém, sempre vai ter uma dificuldade. Seja na advocacia, como empresário de uma loja, vai ter dificuldade. Se você vem aí de uma família que tem, né, esse caminho aí do empresarial, né? Do ser empresário. Então, é difícil. Mas assim, você foi uma pessoa que influenciou bastante. Que legal. Que eu falava, não, mas o meu amigo lá do estágio, ele foi assim... Pegou trabalhista, juntou com o previdenciário e começou a trabalhar e cresceu muito. Hoje ele tem um escritório. Então, você influenciou muito. Poxa, que legal. Eu falo muito isso. Todo mundo que eu converso, eu sempre cito. Doutor Pacheco, você. E nesse caminho eu encontrei várias outras pessoas. Mas no início ali... Foram muito vocês bom. Dois. Foi muito bom. E olha pra você ver como é que eram as coisas, né? Eu era o estagiário da tarde, você era o estagiário da manhã. Sim. E eu sentava na sua cadeira. A gente trocava de lugar, né? Eu sentava no lugar onde você estagiava. Sim. E a gente continuando essa parceria ao longo dos anos, né, cara? Como você vê como é que é essas coisas, né? É verdade. E assim, aleatório. E a gente trocava muito pouco. Às vezes a gente se encontrava na parada do ônibus. Na parada do ônibus, porque eu tava chegando no estágio e você tava indo embora. Eu lá esperando o ônibus e você descendo do ônibus. Descendo. Quantas vezes, né, que a gente se encontrou. E mais um ponto pro relacionamento, né? Fazer uma amizade no trabalho, no estágio, sim. Que vai lhe garantir o quê? Uma parceria lá no futuro. Um cliente no futuro. Cara, isso é muito importante. Para quem quer advogar, você que está estudando para a UAB, já vai pensando nisso. E assim, tem muitos estudantes que se juntam a advogados e vão aos eventos, acho isso legal. Legal. Sabe, vão aos eventos, tem algum evento lá na UAB, algum curso, começa a fazer ali um network, isso é muito bacana, né? A gente não teve muita ajuda nisso, a gente teve que aprender com a raça mesmo, na raça. E aí a gente começou a fazer o nosso network sem saber como fazer. Mas fazendo, né?
Hoje eu já vejo que tem alguns jovens assim Tem. que estão finalizando e já começa ali, eu quero ir, eu tô estagiando, vou com o meu advogado lá, o meu chefe, né? Aham. Isso é muito bacana. Isso é bom. Doutora, sensacional. Não, muito bom esse bate-papo, acho que vai ajudar a galera aí, né? Vai ajudar. Vai Gente, motivar. muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu like, isso ajuda muito o nosso canal. E vou trazer mais convidados aqui para vocês verem o dia a dia da advocacia, o dia a dia daquela meta, a importância de passar na OAB. Pô, não é só passar na OAB, cara, você vive disso. Você salva a sua família, suas gerações com isso, cara. Então, assim, deixar esse convite aí para vocês, se você gostou desse podcast, compartilhar ele com algum amigo, algum estudante de direito, bacharel, ou até aquela pessoa que já terminou faz um tempo, mas ainda não prestou o exame, às vezes ele está em dúvida e tal, faz igual a doutora lá, ó, fica quietinho, vai fazer a prova e vai embora. E corre pro abraço, beleza? É verdade. Valeu, galera, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.